Você está sendo enganado pela pregação de um evangelho falso? Existe isso? Com certeza existe. Infelizmente, tem muita gente sendo enganada hoje em dia. O que é um evangelho falso e como é que você consegue evitar? É disso que eu vou falar. Assiste o vídeo, vai abençoar a tua vida. Então, ficou preocupado sobre o lance do evangelho falso? E deve ficar mesmo. A Bíblia diz que nós temos que sempre testar para ver se nós estamos firmes na fé, se estamos bem, se estamos realmente seguindo o Senhor da forma própria e correta que Ele deseja. E infelizmente, em nossos dias está acontecendo algo que Paulo, o apóstolo, no livro de Gálatas, fala a respeito, e está tendo a mesma coisa hoje em dia. Então, o que ele falou há quase 2000 anos atrás é extremamente relevante para o nosso momento que estamos vivendo exatamente nos dias de hoje. Eu digo que desde a minha infância sirvo Jesus, sempre teve heresias e coisas falsas surgindo, mas eu vejo que assim, parece que assim era mais claro antes, quando alguma coisa era falsa. Parece que hoje em dia ficou muito difícil às vezes de perceber, parece que está tão misturado, gente que vem com a palavra para cima, você vai sair dali arrepiado, falando é uma bênção, mas muitas vezes é um evangelho falso que está sendo pregado. Então, o que eu vou falar hoje um pouco sobre o que é um evangelho falso pregado, como identificar o falso do verdadeiro, e como então você conseguir ficar no caminho certo e filtrar e seguir o evangelho verdadeiro. Mas antes eu quero ler para vocês o que Paulo fala de forma extremamente relevante para os nossos dias sobre esse assunto. É Gálatas capítulo 1, começando no versículo 6, diz o seguinte: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dizemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Uau! O homem se empolgou. A palavra que ele usa para dizer que a pessoa que prega o evangelho falso, que não é o verdadeiro, seja amaldiçoado, na realidade, significa no grego amaldiçoado por Deus. É uma maldição divina isso aí que ele está jogando na pessoa que prega o evangelho falso. Acontece que ele diz o seguinte: mesmo se for eu, um anjo do céu. Por que ele fala se for eu, um anjo do céu? Porque muitas vezes nós engolimos e caímos em aceitar o evangelho falso se a gente simpatiza com o pregador. Se ele é carismático, se ele é para cima, né? Não importamos muito com se ele tem uma vida correta, se o que ele está pregando é o verdadeiro evangelho, se gostamos e ele deixa a gente sentindo feliz para cima. Esse parece que é o nosso medidor de um evangelho certo sendo pregado. Ah, porque eu saí abençoado, que bênção, que palavra. E, gente, muitas vezes essa emoção é traiçoeiro e falso. Às vezes você está sendo enganado com o evangelho falso e saindo achando que foi a maior bênção da tua vida e não foi. Quantas vezes eu tenho visto hoje, às vezes nós temos caras que são pregadores fantásticos, ministram palavras que todo mundo fica arrepiado, empolgado, lotam estádios e só tem um problema, que eles faltam na vida deles para ser um grande homem de Deus. O que é esse problema? Converter o evangelho, porque de Cristo não são, tá? De Cristo não são. Ah, quem sou eu para julgar? Sou ninguém para julgar. Eu não julgo, eu não estou aqui falando de ninguém, porque isso seria eu julgando. Mas Jesus diz que a gente vai conhecer pelos frutos, e tem várias formas de a gente saber se alguém é realmente do Senhor, se a pessoa realmente é do Senhor. A primeira coisa que ele vai fazer é que ele vai alinhar o que ele prega com a palavra de Deus. Fala, não, mas ele usou a palavra. Sim, mas usou dentro do contexto, fora do contexto. Ah, mas eu não sou teólogo, como é que eu vou saber? Ah, para de jogar a culpa nos outros, que é a culpa de você e responsabilidade de você e de mim
né, da gente, cada um ponderar isso. Fala, não, porque isso é trabalho do pastor, do teólogo profissional. Besteira. A Bíblia diz em Atos 17 que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por que Deus os considerava mais nobres? Porque eles ouviam a palavra ministrada, eles iam pegar a Bíblia e olhar para ver se batia com a palavra. Vamos ver se bate. E contexto é muito importante nessa hora, porque quando a pessoa gosta de só catar um versículo fora do contexto e aplicar também fora do contexto, distorcendo e pervertendo, como Paulo usa o termo pervertendo o Evangelho de Cristo, ele faz isso, ele tira um negócio, aí ele fala, eu citei a Bíblia, eu estou te pregando uma mensagem em cima da Bíblia. Você está pregando uma mensagem em cima da cabeça dele, do espírito de engano que está nele, e ele está te enganando também. Porque hoje em dia, muito pastor decidiu preocupar mais com marketing do que a verdade da palavra. E é disso que Paulo está falando quando ele diz, caso eu estou querendo agradar o homem, não estou aí para agradar o homem não, estou aí para agradar a Deus. Então ele está tipo assim, eu não vou pregar uma mensagem para você que te agrada só por te agradar. Claro que tem momentos que Deus nos dá uma palavra que te edifica, claro. Mas ele está dizendo, eu não vou manipular a palavra para te agradar. E a primeira coisa que a gente vê que acontece com a pessoa que está pregando o evangelho falso é que ele distorce a palavra, tira de contexto e só passa aquilo que é bom. Outro dia eu estava ponderando, conversando com alguém que estava falando sobre o fato que não está sendo abençoado, mas está... e todo dia quando acorda ao lado da sua noiva na cama, né, que assim, eles fazem uma oração junto. Falei, peraí, vocês não são casados, estão morando juntos, dormindo juntos, mas você está dizendo que você é servo de Jesus e convertido. É, isso mesmo. E ele estava dizendo que não entendia porque não era abençoado. Ele estava triste. Falei, você está triste porque você não está vivendo para Jesus, amigão. Né? Mas aí ele falou assim, mas como assim? Onde que está escrito isso? Aí eu li várias passagens que falou sobre o fato de que é imoralidade sexual, que o sexo é para o casamento e assim em diante. E ele ficou pasmo, que fala que vai para o lago do inferno quem pratica isso. E ele ficou pasmo. Eu falei, ninguém nunca pregou isso para mim. Eu falei, meu amigo, infelizmente é porque está sendo pregado um evangelho falso. Se eu prego um evangelho para vocês, você só me ouviu uma vez, tudo bem, eu não tenho tempo numa vez de te ensinar tudo. Mas esse rapaz estava frequentando uma igreja evangélica há 3 anos, 2, 3 cultos por semana, entre cultos e célula e coisas assim. E em 3 anos, nenhuma vez alguém falou com ele que a imoralidade sexual levava para o inferno. O que isso chama? Evangelho falso. Então, se o evangelho que está sendo pregado só vem para te agradar, só para causar arrepios o tempo todo, e nunca fala verdades, nunca fala o evangelho completo e todinho certinho, então você pode ter uma pista que está ouvindo um evangelho falso também. O verdadeiro evangelho também, ele produz fruto real. E ele traz arrependimento, ele traz alegria, ele traz vários aspectos de operação de Deus na vida da gente, mas ele produz fruto. E Jesus disse uma vez que a gente pode saber se somos dele mesmo, discípulo dele de verdade, se produzimos fruto. Ele diz que o discípulo dele prova que é discípulo produzindo fruto. Então, se sua vida está tudo bagunçada e problemático e você não está realmente tendo fruto nenhum na sua vida, pare e pondera se de fato você está seguindo o verdadeiro evangelho. E outra coisa, né? Parece que a gente gosta de a gente mesmo, não é nem o pregador que faz às vezes para a gente mesmo vai lendo a Bíblia, as partes que a gente não gosta, nós ignoramos, e só as partes que gostamos que a gente foca. E o verdadeiro evangelho, ele tem os lados assim, de falar do preço que você tem que pagar, de negar a si mesmo, mas ele tem outro lado que fala sobre ser vencedor, sobre ser abençoado. Então ele é um pacote completo. E se você só cata uma parte do pacote e ensina aquilo, você está pervertendo o evangelho. E o próprio Espírito Santo, se você pede, ele vai te dar discernimento sobre o que é o evangelho e quando está sendo pregado verdadeiramente. Mas hoje em dia estão pregando o que bem vier na cuca, está juntando muita gente, né? Igrejas enormes, algumas delas, nem toda igreja grande está pregando o evangelho falso, não estou dizendo isso. Mas tem muita igreja grande que está grande porque não está pregando o verdadeiro evangelho. Está pregando, vem para ganhar, vem só para receber isso, e tudo é uma barganha com Jesus, né? O que começou o movimento que a gente chama protestante? Um monge católico
que brigou com a Igreja Católica porque estavam vendendo bênção, chamava indulgências. Aí ele briga, vocês estão vendendo bênção, vocês estão dizendo que pode, né, pagar tanto, dar tanto para a igreja e você ganha uma bênção. Aí racha-se, começa um novo movimento, né? Vamos voltar à palavra, não sei o que é a autoridade da palavra, só a escritura vira um dos primeiros lemas do movimento, que é só as escrituras são base de autoridade espiritual em nossas vidas. Aí começa um novo mover de Deus baseado em vamos parar de comprar bênçãos, entre várias outras coisas, mas assim, o início de tudo do movimento que a gente chama protestante, hoje a igreja evangélica, assim em diante, foi parar de vender bênção. E o que um monte de igreja evangélica mais faz hoje? Vende bênção. Dá tanto, você ganha tanto. Qualquer um que está pregando para você, dá tanto, para mim que você ganha tanto, não está pregando o verdadeiro evangelho. Falando, não, mas tem lei de semeadura. Com certeza existe a lei da semeadura financeira, eu não estou negando isso. Mas a partir do momento que eu começo a te vender a bênção, né, eu estou pregando o evangelho falso. Eu não dou apenas porque eu estou com uma expectativa de ganhar alguma coisa, eu dou porque eu amo a Deus, Ele me deu o que eu tenho e estou contribuindo. Eu posso estar, e eu estou desencadeando uma cadeia de bênção espiritual. Sim, isso existe, né? A lei da semeadura, reciprocidade, tem vários termos ou nomes. Isso existe, é verdadeiro, mas não porque eu estou achando que eu estou comprando bênção, porque a gente não compra bênção. O verdadeiro evangelho a gente acha na Bíblia. Você precisa conhecer a palavra você mesmo. Quando você ouve uma pregação, pega o texto que o pastor está pregando, vai lá e vê se ele tirou de contexto, se está no contexto todo. Pega um dicionário bíblico que todo celular agora tem, que você consegue de graça, aplicativos, e pega aquele assunto, vai ver outras passagens, para ver o contexto todo sobre um assunto, para ver se alguém está distorcendo. E você mesmo começa a ser um bereano hoje e viver o verdadeiro evangelho. Porque uma coisa eu te falo, o verdadeiro evangelho é poderoso, transforma vidas, é vida do Espírito através daquele evangelho, aquelas palavras, e fará uma transformação incrível na sua vida se você está vivendo o verdadeiro evangelho. Ajuda a gente a divulgar esse ministério, fala para seus amigos acompanharem a gente, vai ver nosso portal, tá aí o endereço, né? Nós temos uma loja também que você pode ir lá ver material que eu indico para você e tenho certeza que você vai gostar. Também se você está no YouTube, dá um like ali, curte em outras plataformas de comunicação social e ora para a gente. Um grande abraço.